ideia de trabalhar o ser adolescente é um pouco no sentido de que nós precisamos entender os desafios postos para os adolescentes hoje nos diferentes contextos sociais brasileiros, né? A discussão sobre redução da maioridade penal muitas vezes desconsidera as questões e os desafios postos para os adolescentes, né? E eu acho que uma questão fundamental é justamente entender o que seria o ser adolescente, porque no limite a redução da maioridade penal significa que esse adolescente vai ser visto como um adulto. Há sempre uma tensão entre essa ideia de justiça restauradora e esse investimento na reabilitação do adolescente com as práticas de fato, né, nas instituições que deveriam reabilitar esse adolescente. Nesse sentido, as práticas das instituições, elas sempre tenderam a uma resposta mais repressiva, né? Não por acaso, um dos maiores desafios que está posto desde o início se refere ao uso de castigos físicos, né? O recurso a castigos físicos como forma de punição. Em nenhum momento a justiça juvenil, nem quando ela surge, há uma defesa de castigos físicos, né? Muito pelo contrário, há toda uma aposta em diferentes técnicas de reabilitação que não passam por essa punição física. Mas a punição física nas instituições, ela é uma constante, né? Então acho que é nesse sentido, né, que eu chamo a atenção. Olha, a repressão está posta como prática muito mais do que como discurso. O que eu estou vendo nas minhas pesquisas é que, na verdade, o resultado para o adolescente é a impressão de a defesa de um individualismo heróico. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma expectativa de que ele seja capaz de resolver problemas e contradições sociais nas quais ele está inserido sozinho como indivíduo. Então, qual é o resultado para o adolescente? É que é uma aposta de que sair do mundo do crime é tão somente uma escolha individual, que cabe somente a ele. O que, na verdade, esconde uma série de contradições sociais que dificilmente ele consegue resolver sozinho. Tinha um adolescente que tinha sido condenado por furto, né, na região central de São Paulo. E aí eu acompanhei o caso dele, acompanhei junto com o orientador social de liberdade assistida, que discutia com ele o caso dele, né? E ele começou a se esforçar para cumprir aquilo que o juiz tinha pedido, que era trabalhar, inserção no mercado de trabalho, escolarização, enfim. E aí ele consegue um trabalho. Na verdade, ele consegue 2 trabalhos, e os 2 trabalhos são também informais e ilegais. Por quê? Porque primeiro ele consegue um trabalho num matadouro clandestino, né? Que é o que é possível, assim, a indicação do padrasto dele, porque o padrasto dele trabalha nesse lugar, e depois ele consegue um bico vendendo CD pirata na Santa Efigênia, na 25 de março, alguma coisa assim, quer dizer, ambos trabalhos ilegais. E o orientador tentava explicar isso para ele e ele não entendia. Ele dizia, não, mas eu estou trabalhando. O juiz falou que é para eu trabalhar e eu estou trabalhando. Ou seja, quem são esses meninos que estão indo para o sistema socioeducativo? São os meninos que, de alguma forma, foram expulsos da escola. São os meninos com uma defasagem idade série tão alta que se sentem desestimulados a continuar na vida escolar. Ou seja, então eles saem da escola. Nem todos que saem da escola vão seguir um caminho infracional. É uma pequena parcela que segue esse caminho. Mas é interessante a gente observar o quanto a questão da escola e das dificuldades enfrentadas no meio escolar são um dos fatores que estão relacionados, sim, a essa possibilidade de se ver como uma pessoa que vai ter uma trajetória, enfim, criminal, uma trajetória no mundo do crime. Esse adolescente vem com uma defasagem escolar. Ele dificilmente vai entrar no mercado formal de trabalho, que cada vez mais exige pessoas qualificadas. O destino dele é o mercado informal, talvez ilegal, né? Então, e nesse mercado informal, e em parte, né, nem todo o mercado informal é ilegal, mas parte dele há o crime. E o crime aparece também com a possibilidade de renda. E o que esse adolescente vai fazer?
Ele sai, ele tem demandas de ordem material, ele tem que dar conta de questões de ordem material, e para onde ele vai conseguir ir? Então, essas são questões que estão muito além dele. O que fazer, qual é a resposta pública, de política pública, que se vai dar para esses adolescentes que têm uma dificuldade no meio escolar? Porque a resposta hoje é individual. Olha, não importa que você tenha uma defasagem, não importa que você tenha uma dificuldade, o que importa é que você tem que trabalhar, você tem que estudar. Países que fizeram opções diferentes, estão reavaliando, inclusive nos Estados Unidos, a discussão de maioridade penal é para subir a maioridade penal, porque entende-se de fato que os efeitos de se tratar adolescentes como adultos são desastrosos. Você diminui, no mínimo, você diminui as chances de reabilitação. Quando você já lança esse adolescente num ambiente prisional, e isso eles estão falando nos Estados Unidos, você já diminui as chances de reabilitação, ou seja, de que ele não volte a cometer outros crimes. Então esse é um problema que eles estão vendo nos Estados Unidos. Aí imagine nós com o nosso sistema prisional, que todo mundo sabe que é um poço de problemas. Não que o sistema socioeducativo, que é o que recebe os adolescentes, seja perfeito, mas comparativamente com o sistema prisional, o sistema socioeducativo é infinitamente melhor. Ele é mais organizado, ele funciona melhor, quer dizer, o ECA tem uma aposta na questão socioeducativa, ou seja, na escolarização, na profissionalização, no acesso à saúde, que são coisas que não estão previstas para o sistema prisional. No sistema prisional, o acesso à escola não é uma obrigatoriedade. Ou seja, nós vamos piorar as chances desse adolescente, quando ele sair de lá, conseguir, por exemplo, se inserir no mercado formal de trabalho. Então a gente não está enfrentando o problema que é esse. Se a gente quer que esse adolescente tenha opções de vida fora do mundo do crime, a gente tem que criar essas opções. Mas a questão não é punir ou não punir. O adolescente é punido. Ele não é punido como um adulto. Essa é a diferença da nossa legislação. Quanto mais tempo uma pessoa ficar privada de liberdade, menos chance você tem de reabilitar. É isso. Por isso que a legislação brasileira, seguindo essa normativa internacional da qual o Brasil é signatário, prevê até 3 anos. Por quê? Porque se assumiu no Estatuto da Criança e do Adolescente que nós também sabemos que um tempo prolongado de internação é desastroso. Tradição não muito feliz no Brasil, que é uma tradição de legislar em cima do medo, legislar em cima de casos midiáticos e também legislar apostando em soluções mágicas. O que se vê no debate público, e aí eu acho que o debate público, a formação da opinião pública é mais importante do que o debate que está acontecendo no Congresso, porque no limite os políticos não vão querer contrariar seus eleitores. Então, de alguma forma, em cima, por exemplo, dessa pesquisa de opinião que diz que 90% da população é a favor de que os adolescentes sejam punidos, está se construindo no Congresso Nacional toda uma legitimidade para se dar andamento na discussão da redução da maioridade penal. Então, acho que a grande questão a ser discutida está na opinião pública. Primeiro, como eu disse, quem acha que uma pessoa comete uma infração não deve ser punida, lógico, todo mundo comete uma infração, deve ser punida de alguma forma, deve ter alguma resposta para isso. E o adolescente é punido, então é errado dizer para a população que ele não é. Então acho que tem uma imensa desinformação com relação à opinião pública. A discussão ela é rasa, e ela é muito mal informada. Só que infelizmente é uma tradição que nós temos nas discussões sobre justiça e segurança pública no Brasil. As nossas discussões são sempre rasas, mal informadas e mediadas pelo medo. Então, o medo do crime faz com que a opinião pública muitas vezes apoie políticas que não só não servem como resposta preventiva, como tem como efeito perverso aumentar o crime. Escolar é muito importante.
que esses adolescentes que vão para o mundo do crime estão sendo recrutados entre aqueles que não estão passando no gargalo do ensino fundamental para o ensino médio. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Qual é a relação entre defasagem escolar, entre exclusão na escola e o que leva o adolescente a ver no crime uma alternativa de vida? Como que isso funciona? Ainda não está claro. Ou seja, uma série de questões que nós poderíamos discutir e que não discutimos, porque a opinião pública tende a ser levada, principalmente pelos casos que são esporádicos, que são casos de grande comoção. Mas, de novo, esses casos são esporádicos. A realidade do sistema socioeducativo não é a desses casos que vão parar na mídia. É uma realidade bem diferente.